Eu queria convidar a equipa pastoral aqui em frente. Eu pedi a cada um para pedir ao Senhor uma palavra para este tempo. O que é que Deus está a falar as suas vidas para a igreja neste tempo? E eu sei que alguns, se não muitos, receberam uma palavra e querem transmitir. O que é que Deus tem estado a pôr nos seus corações? Ao longo deste ano, 2021, nós temos estado a falar sobre este tema de id à seara, a urgência. Nós saímos de fora da nossa zona de conforto e Deus falou essa palavra para nós no final do ano passado, para sobre este tema, esta palavra, nós construímos ao longo deste ano e ao longo deste ano nós temos estado a ministrar isto. Vocês podem talvez lembrar ministrações que nós fizemos que Deus fez através de nossas vidas, o valor, qual é que é a nossa identidade como filhos, qual é que é a nossa identidade em Cristo, qual é que é o nosso propósito no Senhor, qual é que é o nosso chamado, a nossa missão, e que nós ministramos porque para nós irmos, nós temos que primeiro saber quem é que nós somos. Então nós depois começamos a falar muito acerca disso. E nós acreditamos que para falar o que Deus tem estado a falar a minha vida sobre a igreja neste próximo tempo, em que eu sinto mesmo que Deus tem estado a ouvir o nosso clamor. Nós temos estado a clamar por mais de Deus, mais do seu amor. Temos estado a clamar por crescimento das nossas vidas e também da igreja. E eu sinto mesmo Deus dizer, olha, eu estou a ouvir. Eu tenho ouvido. E que é como se fossem aquelas comportas do céu que estão prontos a rebentar sobre as nossas vidas. Prontos a serem abertas aquelas comportas do céu, em que Deus está pronto para derramar aquela chuva de bênção sobre as nossas vidas. E é um tempo em que quanto mais nós envolvemos na obra que Ele tem para este tempo, a obra que Ele tem aqui à volta deste ministério, à volta desta família, quanto mais nós envolvemos, quanto mais nós trabalharmos em conjunto, nós vamos ver essa chuva sobre as nossas vidas e sobre a igreja. Nós vamos ver aquele aumento do amor de Deus, da graça de Deus sobre as nossas vidas e sobre a igreja. Vamos ver mais e mais pessoas a virem a Cristo, quanto mais nós nos envolvemos neste trabalho. E esta semana eu já partilhei com algumas pessoas uma palavra que Deus tem estado a ministrar a minha vida desde o início da semana, em que eu quero partilhar convosco também. Em Filipenses 1, versículo 9, diz assim que esta é uma oração que o apóstolo Paulo está a fazer sobre a igreja de Filipe, em que ele está a orar sobre as suas vidas e está a transmitir um desejo espiritual que ele tem para essa igreja. E ele, como fundador daquela igreja, ou alguém que supervisiona aquela igreja, o apóstolo sobre aquela igreja, ele podia dizer, eu peço a Deus que os números aumentam, que haja mais pessoas salvas. Eu peço a Deus que haja maior estabilidade financeira. Eu peço a Deus que haja uma maior união dentro da igreja. Mas não. Esta oração que o Paulo faz para a igreja de Filipe é simples, mas é tão poderoso. E eu acredito que é isso que Deus está a clamar que seja feito agora. Que Ele quer no nosso meio agora. Que é, peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Deus quer que o nosso amor aumente, que o depósito do amor de Deus em nós, que fica mais fundo, que aumente mais e mais. E não é propriamente o que nós podemos ansiar por mais pessoas, que esta igreja seja cheia, mas principalmente Deus quer que nós amemos mais. Amemos mais a Ele e amemos mais as pessoas à nossa volta. Que este amor aumente mais e mais. E aquele amor aumenta, mas também que a ciência e todo o conhecimento. Esta expressão, estava a ver o original desta expressão, ciência e conhecimento. E vem daquela expressão de conhecer, aquela íntima comunhão com, mas ciência é aquela
profundidade de conhecimento que vem no desenvolver de princípios ou verdades. Então, o que está aqui a dizer é que o vosso amor aumente, mas no andar da revelação, do andar do conhecimento da palavra que vocês já têm, vai haver mais e mais revelação, mais e mais profundidade da palavra de Deus. Eu acredito que nestes próximos tempos Deus quer que nós o conhecemos Jesus mais e mais, que aquele amor dentro de nós seja aumentado, não seja acerca de estratégias e programas, ou o que podemos fazer, mas como é que nós podemos estar mais apaixonados por Jesus. Quanto mais nós estamos apaixonados por Ele, mais aquele amor dentro de nós, mais pessoas vão ser atraídos, mais transformação, mais sinais e maravilhas, porque nós somos apaixonados por Ele. E eu acredito que isso é aquilo que Deus quer neste próximo tempo. O amor é a chave. Nós cantamos agora acerca do amor de Deus, que é a bandeira sobre as nossas vidas. O lema da nossa igreja é amar a Deus, amar a igreja e amar o mundo. Quando há esse aumento do amor de Deus em nós, vai haver um aumento em todas as áreas. Nós podemos desejar um aumento na nossa área particular, privada, da nossa família, que haja uma maior estabilidade em casa, maior estabilidade financeira. Isso só vai acontecer quando há um aumento do amor de Deus. E o amor de Deus depois transborda para a igreja, depois transborda para o mundo. Quanto mais nós deixamos que o nosso coração seja transformado por seu amor, mais transformação é que nós vamos ver nas nossas casas, nos nossos trabalhos, nas nossas vidas. Então, algo que eu quero declarar sobre a igreja hoje é que haja realmente este aumento do amor de Deus, em que esta igreja seja aquele porto de abrigo, aquele lugar seguro, em que o solitário pode encontrar uma casa, a pessoa desamparada pode ser restaurada, a pessoa que está ferida pode ser curada e transformada. Aquele lugar de treinamento, de capacitação, de salvação, para cada um alcançar o seu propósito no Senhor. Ok, eu só vou partilhar um sentimento que acredito que, em primeiro, Deus pôs no meu coração para mim, e penso que, de alguma forma, não é uma exortação, embora possa parecer, mas é um sentimento que, desde que eu não sei se vocês sabem, eu sou um ex-toxicodependente e recuperei no Desafio Jovem, que é uma instituição cristã, e foi-me ensinado desde o início, desde que eu comecei a fazer aqueles trabalhos de rotina, de escala, não é? Que era, faz como se fosse para Deus. E às vezes, vocês sabiam que não era fácil. Vindo da vida que eu vinha, não é? Fazer todos aqueles trabalhos, aquelas tarefas, que era gerir a casa, basicamente, e as escalas, horários, era super difícil. Mas faz como se fosse para Deus. Faz como se fosse para Deus. E é um sentimento que neste momento eu quero partilhar convosco. Para mim, em primeiro lugar, ok? Mas eu quero ler um versículo que está em Eclesiastes 10. 9:10, desculpem. Eclesiastes 9:10, diz assim. Aliás, reirem-se. Goza a vida com a mulher que amas. Não é este. É o versículo a seguir. É o versículo a seguir. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Amém? E cada um nas suas diversas funções, nos seus diversos afazeres, e eu estou a falar para a igreja agora, aquilo a que nós nos propusemos fazer, que não seja com leviandade, que não seja com fazer por fazer, porque é a casa de Deus, é a nossa, a igreja é do Senhor, é nossa. E aquilo que nós temos que fazer, ou aquilo que nos propusemos fazer, ou que decidimos fazer, ou que aceitamos fazer simplesmente, que o façamos com dedicação.
é para o Senhor. É para o Senhor. Então, com todas as nossas forças, como o pastor disse, isto é o início. A casa vai encher, pessoal. A casa vai encher. Esta é a nossa convicção. Esta é aquilo que Deus tem posto no nosso coração. Não é? Somos neste momento um grupo pequeno, mas a casa vai encher. Deus vai acrescentar. Não é? Aqueles que vão ser salvos vão aparecer. E vamos estar com o coração neste sentido. Aquilo que é para fazer, vamos fazê-lo com amor, com dedicação. Eu estou a falar por mim, ok? Então é um sentimento de responsabilidade também. Tudo o que vier, como for proposto fazer, tudo aquilo que eu me propus a fazer, vou fazê-lo sabendo que é para Deus. Sabendo que é para Deus. Não é para agradar ao pastor, não é para agradar à minha esposa. É para Deus. Amém. Esse é algo que eu tenho sentido ao longo, eu creio que tenha sido já deste ano. Eu ouvi uma frase que marcou muito o meu coração, que dizia algo do estilo que a única coisa que pode limitar a revelação que eu tenho de Deus é a ideia que eu própria crio de Deus. E para mim isto marcou-me de uma forma tão profunda, porque realmente eu posso ser o limite do conhecimento de Deus na minha própria vida. E eu estava a perguntar a Deus, o que é que tu queres que eu fale? E a passagem que veio até mim foi em Lucas 24:13, quando 2 dos discípulos estão a ir para uma aldeia, tinha sido o dia em que Jesus ressuscitou e estavam a ir para Manaus. Naturalmente vocês conhecem esta passagem, por isso não vou estar a lê-la toda, mas queria só salientar algumas partes destes versículos que eu achei tão interessante. Eram 2 discípulos de Jesus. Os olhos estavam incapazes de o reconhecer. E Jesus pergunta, o que aconteceu? Jesus pergunta-nos constantemente, Jesus faz-nos constantemente perguntas para que nós próprios possamos dizer o que é que vai aqui, o que é que vai na nossa mente. E por vezes estas perguntas, quando Jesus me pergunta o que é que tu estás a passar, o que é que tu estás a pensar, o que é que está no teu coração, são tão preciosas, porque é o momento em que eu, Sílvia, paro e penso realmente o que é que aconteceu. O que é que aconteceu? O que é que tem estado a acontecer nestes últimos dias, nestes últimos anos? Quando Deus me pergunta quem é que tu achas que eu sou, quem é que tu dizes que eu sou, como Jesus perguntou a Pedro. E eu estava a pensar desta forma, não é? Porque por vezes eu limito a grandeza, a excelência, a magnitude, tudo aquilo que Deus é que eu ainda não consegui ver. Exatamente como estes 2 discípulos. E é tão engraçado que eles diziam, eles falam que Jesus deveria ser a única pessoa que não sabia o que se tinha passado, porque não sabiam, não é? E eles descreveram Jesus como sendo o profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de toda a gente. Muitas das vezes nós temos uma revelação, temos uma ideia de quem Jesus é, de quem Deus é para nós. Mas Deus é muito mais do que aquilo que qualquer um de nós possa pensar. Eu amo aquela passagem que está em Apocalipse, quando diz que cada vez que Deus revela algo novo, os anciãos caem no chão porque não aguentam com tamanha revelação, com tamanha glória. E isto é aquilo que eu quero declarar para a igreja hoje. É que nós possamos chegar àquele lugar que mais para a frente depois fala que quando Jesus pegou no pão e houve aquela comunhão, aquele lugar de intimidade, eles conseguiram ver. Eles conseguiram ver. E é isto que eu quero declarar para nós, igreja, para a nossa vida individual, para a nossa vida enquanto congregação, enquanto corpo. É que nós possamos chegar a este lugar de comunhão, que constantemente nós possamos ter o nosso coração permeável para que Deus revele mais uma característica de quem Ele é. E não fiquem satisfeitos. Eu não quero ficar satisfeita, porque eu já provei que Deus é a minha cura, porque Ele é a minha cura. Eu já provei que Deus é a minha provisão, porque Ele é a minha provisão. Já provámos tanta coisa maravilhosa, que só pode ser maravilhoso de Deus. Mas ainda há tanto mais que Deus quer revelar à vida de cada um. E é isto que eu declaro sobre a nossa igreja. Que é tempo de nós conhecermos verdadeiramente quem é o nosso Deus grande,
maravilhoso, incrível é, mas que ao mesmo tempo também gosta de brincar um pouco connosco, gosta de fingir que vai seguir um pouco mais, como fala aqui, não é? Um pouco mais no caminho para ver se nós o retemos, não é? Se nós dizemos, Jesus, fica aqui comigo, não sigas, fica comigo, fica neste lugar de intimidade. E quando há este convite, nós somos sempre maravilhados pela sua presença. Então que seja um tempo, não apenas para este ano, mas para toda a nossa vida, que seja um tempo em que nós paramos e que dizemos, Deus, fica aqui comigo, revela quem Tu és. Amém? Eu tive alguma dificuldade em pensar como transmitir aquilo que eu tenho no meu coração. Eu dizia, Deus, como é que eu vou transmitir, passar algo que eu não consigo pôr em palavras, é uma sensação, é algo no meu espírito. E Deus trouxe ao meu coração para falar sobre a profecia do profeta Samuel. Joel. E em Atos 2, no versículo 17, fala sobre esta profecia e diz assim: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, os velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais na terra, e sangue, e fogo, e vapor de fumo, e continua. Mas queria focar aqui no 17 e 18. E eu sei que esta palavra fala de quando foi o Pentecostes, não é? Mas aquilo que eu sinto no meu coração é que há algo, não é? Muito ao encontro daquilo que o Sete partilhava, que há um novo derramar, há algo que está para acontecer, há uma iminência de algo a acontecer, que é difícil de encontrar, de pôr em palavras, não é? Mas aquilo que eu sinto no meu espírito é algo vai acontecer, vai virar, não é? Uma onda de glória, não sei que palavra usar, não é? Talvez a forma mais fácil é pensar em algo neste sentido, daquilo que aconteceu na altura de Pentecostes, que algo aconteceu. Eu não estou a dizer que seja exatamente a mesma coisa, da mesma forma, mas algo mudou, não é? O ambiente espiritual naquele lugar. E aquilo que vinha ao meu coração era que nós temos sido como o profeta Elias, não é? Que estava naquele lugar a clamar por chuva. E clamava, e várias vezes dizia ao servo, vai lá e vê. E que Deus está a dizer neste tempo, há uma nuvem, já há uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então nós já podemos ver algo que começa a acontecer, mas é o princípio, não é? Algo está para ser derramado sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação, eu creio, sobre a nossa igreja, e já podemos ver essa mão, não é? Essa nuvem do tamanho da mão de um homem. E acho que o nosso posicionamento tem que ser muito daquilo que temos estado a falar, né? De manter esse lugar de busca, de procura de Deus, de conhecer mais, não há limite, né? Sempre temos mais para conhecer, sempre temos mais para aprofundar, sempre temos mais amor para fazer, né? Para crescer no nosso coração. Então, que possamos ter o nosso coração aberto, né? Nesse lugar de conhecer e ser conhecido por Deus, porque algo está para acontecer e queremos ser parte deste mover, deste romper de Deus, né? Que está à porta. Queria ler uma passagem que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Se puderem acompanhar. A partir do verso 11. Então essa igreja era uma igreja que, segundo os estudos, segundo Paulo, quem escreveu foi o apóstolo Paulo, né? As coisas funcionavam e eles evangelizaram
grande parte da Macedônia, etc. E depois ele escreve essa carta, mas não para os pastores ou para os líderes, mas para a igreja. Então, eu queria que isso estivesse focado, né? Essa carta é uma carta para a igreja. E diz assim: por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também já o fazeis. Então, uma coisa que ele pede para a igreja é: exortai-vos e edificai-vos. Rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoestai os desordeiros, consoleis-os de pouco ânimo, consolar, sustentei os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto um para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que é bom. Então, aquilo que me chamou a atenção e aquilo que eu queria partilhar, que eu acho que é um tempo de maturidade para a igreja, onde, quando vem esse movimento, esse avivamento, esse mover, não dá para ser um grupo de pessoas a fazer, tem que ser a igreja toda a fazer, né? Então, é engraçado como ele escreve para a igreja e fala: para a igreja, exortai-vos uns aos outros, consolai uns aos outros, cuidai um dos outros, não extingais o Espírito. Tudo coisas que facilmente nós pensamos que isso está delegado a outras pessoas, né? Mas ele fala de uma maneira geral, né? Consolais, exortai, não extinguem o Espírito, examinai as profecias, né? Examinai tudo, retende aquilo que é bom. Então, eu acho que vem um tempo de maturidade, tanto para a liderança como para a igreja, onde nós aprendamos que todos podemos fazer tudo de alguma maneira, né? Aprendamos a ver esse mover de Deus, porque quando vem esse mover não dá muito tempo, né? Então, todos nós temos que agarrar. Vemos também, um pouco em segmento daquilo que a Thelma estava a ler, que na igreja primitiva todos perseveraram unânimes, né? Na oração, na partilha. E normalmente nós pregamos muito sobre aquilo que eles permaneceram unânimes: oração, comunhão, etc. Mas esquecemos do principal, se calhar, que é todos, né? Não era um grupo, eram todos. Então, o que vai fazer diferença, não é não olharmos, essa não é minha função, não vou fazer isso. Não, aqui fala, né, para repreender, corrigir os desordeiros, né, chamar a atenção dos desordeiros, consolar os fracos, né? Então, acho que é um tempo de maturidade, que cada vez mais Deus vai usar mais a igreja como um todo, né, desde do menor. E se calhar, como liderança e como mais velhos, temos que estar sensíveis também, para não travar, mas incentivar, né? Ser aquela pessoa que vai incentivar também e olhar isso com gozo e não com estou perdendo o meu lugar, mas, não é, a ver a igreja ser igreja, a igreja crescer e cada pessoa fazer mais e sair de um lugar de conforto também. Amém? Nestes últimos tempos, últimos meses, Deus tem-me levado a orar num sentido pela igreja. Tem-me levado a orar para que a igreja seja a casa do pão e seja um hospital, não é? E esta semana eu partilhava uma palavra e eu vou partilhar com vocês, está em Jeremias. E esta palavra eu quero aplicá-la à nossa vida e quero aplicá-la a aquilo que nós temos que fazer, não só em nós, mas para fora. E diz assim, em Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1, diz a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra
sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tomou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E esta é uma profecia que Jeremias recebeu, e se nós continuássemos a ler, íamos perceber que ele estava a falar da nação de Israel, e basicamente Deus está a dizer que ele pode quebrá-los, não é? Mas que também pode agarrar neles e restaurá-los e fazer algo novo. Não é? E eu acredito que este ano Deus quer fazer de nós versões mais perfeitas de Jesus. De cada um de nós, uma versão mais perfeita de Jesus. E eu acredito que para isso nós precisamos de ser como este barro. Nós precisamos de ser como este vaso, não é? Em que precisamos chegar de Deus com tudo aquilo que nós temos quebrado. Creio que é tempo de sermos mesmo restaurados, não é? De sermos fortificados e fortalecidos para fazermos a obra com mais perfeição. Então é tempo de não mimarmos, não é? Aquilo que está quebrado na nossa vida, mas é tempo de restauração. Porquê? Porque nós estamos a preparar-nos para ser um hospital, para receber aqueles que estão feridos, para receber aqueles que estão magoados, aqueles que estão enfermos, na alma, no corpo, aqueles que estão quebrados. E nós somos aqueles que vão tratar essas vidas. Nós somos aqueles que vamos trazer o pão, que vamos trazer a cura, que vamos trazer o livramento de Deus, a libertação. Então a obra tem que ser feita primeiramente em nós. Nós temos que ser cristãos mais completos, não é? E isso passa por uma decisão pessoal. De chegarmos diante de Deus e decidirmos, não, isto já não faz parte de mim. Eu tenho esta cura, eu tenho esta restauração, eu tenho este livramento, eu tenho esta libertação, porque Deus faz algo novo. Não é? E Deus pode agarrar na nossa vida e fazer uma obra completamente nova. Não há nada que Deus não possa restaurar em nós. Não é? E depois eu creio que como igreja também é tempo de nós, tal como o profeta exortava, não é? E se nós continuássemos a ler, quando ele falava para Israel, ele dizia: é tempo de vocês se ajoelharem, é tempo de vocês pedirem perdão pelo vosso pecado, é tempo de nós nos ajoelharmos e pedirmos pela nação, de pedirmos pelo bairro, de pedirmos pelo prior velho, porque Deus vai salvar o prior velho. A pastora Silvia usa uma expressão muito engraçada que ela diz: é prior novo. E é isso mesmo. E eu creio que nós não somos colocados num lugar ao acaso. Eu creio que nós somos colocados num lugar com um propósito. Não é? E eu falo do prior velho porque é o lugar onde a igreja está instalada. Mas vocês vão ter a oportunidade de alcançar em muitos mais sítios e chegar a muitas mais pessoas. Mas nós temos que ter este compromisso, como dizia o meu marido. É tempo de nós sermos crentes mais comprometidos com a obra de Deus. É tempo de nós levarmos a sério as coisas de Deus. Nos ocuparmos menos com coisas que nos distraem daquilo que Deus colocou na nossa vida. E sermos mais focados. Onde é que tu dás fruto? Qual é a graça que existe na tua vida? Qual é a virtude que sai de ti quando tu falas com uma pessoa, quando tu tocas na vida de uma pessoa? O que é que Deus colocou na tua vida? Não é? E nós temos que ser focados naquilo que nós temos para fazer e fazer com excelência. E, ao mesmo tempo, enquanto oramos pelos outros, para que cheguem, para que sejam restaurados e que nós sejamos esse canal de bênção na vida deles, vamos também nós começar a tomar a decisão de sermos pessoas mais completas diante deles e restauradas. Ok? E esta é a palavra que eu tenho para vocês e para mim nesta tarde. Uau, nós não combinamos, nós só dizemos, ok, vamos estar sensíveis à voz de Deus. E quando
Quando pessoas perguntam acerca de trabalho da igreja, trabalho de ser pastor na igreja, realmente o trabalho mais difícil é não depender de nossa própria força, mas depender do Espírito Santo. É Ele que guia, é Ele que dá crescimento, é Ele que faz a obra. Então é Ele que também alimenta-nos. Alimenta cada um de nós. E este banquete que nós recebemos, este buffet que nós recebemos, foi a palavra de Deus, aquela palavra profética que Ele está a fazer, e nós só temos que dizer: Deus, amém, eu quero me envolver com isto.